Boa noite. O poder das pequenas escolhas. Esse é o tema de hoje. Acompanhe comigo a análise de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. É um versículo bastante forte. Diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse é o texto de hoje. Estou vendo a Eva aqui já. Muito bom, Eva. Deus abençoe, viu? Lá de Jundiaí. Que coisa linda. Muito bem. Veja, o texto é um princípio bíblico. O que você semeia, você colhe. Lógico. Isso pode servir para grandes decisões, mas eu quero aplicar para coisas pequenas, às vezes decisões minúsculas, que a gente chama de microdecisões. Aquelas coisas que acontecem no dia a dia, na hora de levantar, na hora de deitar, na hora de tomar café, na hora de almoçar, uma conversa, um encontro, um momento, uma resposta, uma maneira de viver, uma maneira de agir, um gesto, um olhar. Essas microdecisões afetam a nossa vida diretamente e podem afetar muitas coisas. Olha a Claudete, a Cléria, muito bom. Deus abençoe vocês, outros vão chegando. Eu acho bacana porque quando a gente termina a live em meia hora, já mais de 300 pessoas já visualizaram. No dia seguinte chega a mais de 1.000, depois 3.000, 4.000. Isso é bacana porque eu estou falando para muita gente, embora agora pareça ser pouca gente, não é? Mas vejam, o tema, o poder das pequenas escolhas, das pequenas decisões. Oi, Lauro, grande abraço, meu irmão. Você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo admira sua profundidade, seu conhecimento do Evangelho, sua leitura séria da palavra, viu, Laura? É muito bom, Deus te abençoe muito mesmo. Então, o poder das pequenas escolhas, aquilo que muitas vezes passa desapercebido, parece que não tem necessidade, não é relevante, mas é a roupa que eu vou usar, o dinheiro que eu vou gastar, a maneira que eu vou ganhar esse dinheiro, coisas que parecem comuns e banais. Na realidade, tudo isso tem a ver com o nosso presente, com o nosso bem-estar e também com o nosso futuro, aquilo que nós sonhamos em viver, que é essa vida abundante, maravilhosa na presença de Deus. O poder das pequenas escolhas. Qual que é a ideia central do nosso estudo de hoje? A vida, ela é construída por escolhas grandes e pequenas. Nós vamos falar dessas escolhas pequenas, dessas coisas que muitas vezes parece que não tenha nada a ver com a nossa vida, mas a gente fala assim, não, Deus só precisa ser consultado naquelas grandes decisões. Aonde eu vou morar? Com quem eu vou casar? Né? Qual curso eu vou fazer? Qual o meu futuro, minha profissão? São decisões grandes, né? Mas Deus está envolvido nas coisas pequenas. E essas coisas pequenas podem definir, sim, o nosso humor, a nossa maneira de viver, o nosso jeito de agir, afeta, sim, a nossa paz interior. Nós precisamos ter esse cuidado para que o nosso dia a dia seja revestido por sabedoria, por direção de Deus, por entendimento da vontade de Deus. Coisas que nós precisamos decidir. E isso afeta muitas vezes o nosso dia a dia e vai afetar também o nosso mês, vai afetar o nosso semestre, o nosso ano e até, quem sabe, até o nosso futuro. Cada escolha é uma semente. Por isso que o texto fala isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, as escolhas da minha decisão são sementes. As minhas sementes, aquilo que eu estou jogando para o meu dia a dia, aquilo que pode me contaminar, aquilo que pode me abençoar.
Jesus fala, inclusive, que não é importante aquilo que a gente come, é mais importante aquilo que sai da boca. Porque aquilo que sai da boca reflete o coração. As blasfêmias, os adultérios, a idolatria e outras coisas mais. Muito interessante, porque é o dia a dia que revela essas coisas. Eu acho muito interessante quando a pessoa fala assim, não, Deus vê o meu coração. Certo, Deus vê o meu coração, ele fala isso lá em Samuel. Deus não se importa com a aparência, porque ele vê o coração. Isso foi um juízo que ele proferiu sobre Saul, que era um rei bonitão, alto, todos gostavam dele, mas ele foi rejeitado por Deus por causa da sua atitude, seu jeito de viver. Olha a Thelma aí lá de Recife, Deus te abençoe, Thelma. Veja, ele foi rejeitado porque no seu coração ele estava nutrindo vamos dizer assim, uma atitude errada. Uma atitude errada. Ele foi rejeitado, ele fez várias coisas erradas no seu reinado e Deus, diz a Bíblia, Deus o rejeitou. E a razão foi porque o homem olha o bonitão, olha a aparência, o homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Sim, Deus vê o coração, mas o homem vê o exterior. Deus analisa o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Mas aqueles que estão nos rodeando, eles não conseguem ver o nosso coração, eles enxergam a aparência, a nossa maneira de viver, a nossa postura, nosso jeito de falar, a nossa atitude. Eles estão vendo a nossa roupa, vendo as nossas escolhas, o tipo de carro, aquilo que você quer vender para os outros. Todas essas microdecisões, essas decisões pequenas, essas escolhas que eu faço, elas refletem para o homem aquilo que está no nosso coração. Muito interessante como Deus vê. Então essa é a ideia central. Cada escolha é uma semente que carrega uma colheita, ela vai trazer alguma coisa para nós. Nossa vida, ela é construída pelas escolhas que fazemos diariamente. Cada decisão é uma semente. Pequenas decisões formam o nosso futuro e a obediência cotidiana a Deus produz frutos eternos. Ora, você quer passar num vestibular? Você vai ter que estudar todos os dias, você vai ter que acordar, você vai ter que tomar aquela decisão de abrir lá o seu computador, se o seu curso é online, ou você vai ter que se dirigir até o lugar do cursinho, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se preparar, dormir bem, abrir o seu caderno e vasculhar aquela matéria para você conhecer o conteúdo daquilo que está sendo estudado. É uma decisão que vai tomar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, até que você venha preparado para o vestibular. E falar, quero passar no vestibular. Mas para você passar no vestibular, você vai ter que desenvolver uma disciplina. Você vai ter que se preparar, você tem que estar fisicamente pleno para que você possa estudar, aprender e depois aplicar o seu conhecimento no vestibular, ou num concurso, ou numa situação específica que você vai ter que agir e assim por diante. Então veja, esse é o alvo, a meta, tomar decisões pequenas que venham a me levar ao propósito final, que é glorificar a Deus, estar na presença de Deus. Nós precisamos olhar para nossas escolhas com os olhos da eternidade e compreender os princípios fundamentais dessas decisões. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe? Senhor Deus, obrigado pelos irmãos que já chegaram, aqueles que estarão conosco ainda hoje. Que o Senhor, Deus, use essa palavra para nos dar sabedoria, para que vivamos na Tua presença dia e noite com discernimento, tomando decisões pequenas, aparentemente pequenas, mas que constroem o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa imagem, a nossa vida contigo, a nossa vida com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco sempre. E essas pequenas escolhas nos abençoam quando tomadas à luz do Teu Espírito, na direção
do teu Espírito. Seja conosco nessa hora, pedimos a tua bênção, a tua paz para a nossa vida, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto de Gálatas é muito interessante porque ele discute uma doutrina errada que existia naquela época, né? Os judaizantes, aqueles que ao abraçarem o cristianismo diziam que o indivíduo tinha que seguir as regras do judaísmo. E Paulo é radicalmente contra isso e diz, não, o judaísmo, as regras do judaísmo, elas podem ser seguidas pelos judeus, mas elas não são obrigatórias para os gentios. Os gentios não estão sob essa orientação da lei mosaica. Muita coisa da lei passou. Ele discute isso, Paulo discute isso em Colossenses. Em Gálatas ele de novo refuta essa doutrina, essa falsa doutrina, que você como cristão vai reviver todas as festas, todas as cerimônias presentes na lei. Nós não somos judeus, não precisamos. Inclusive o capítulo 6 vai falar assim, olha, levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Não estamos mais sujeitos à lei de Moisés. Você não precisa repetir as regras de alimentação, as regras cerimoniais. Você não vai repetir mais nada disso. Nem sacrifício nós temos, nem templo nós temos. Hoje nós vivemos na liberdade do Espírito. E o texto de Gálatas capítulo 6 vai falar, levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, não mais a lei de Moisés. Então veja, nessas pequenas decisões diárias de levar os fardos uns dos outros e de também levar o nosso próprio fardo, porque o texto também fala isso, cada um levará o seu próprio fardo, mas nós ajudaremos o outro a levar o dele. Então estamos compartilhando uma vida comum, uma vida ao lado do Senhor, como igreja, como irmãos, um abençoando o outro. E essas decisões de abençoar o outro têm a ver com pequenas escolhas, pequenas decisões, micro decisões que se revelam no dia a dia na nossa vida. Nós estamos o tempo todo tomando essas decisões. Uma atitude com a esposa, uma atitude com o esposo, uma atitude com os animais da casa. Hoje mesmo estava falando aqui com a líder do Bazar Cão, que cuida dos maus tratos, né, de animais. Fica atenta às pessoas que fazem isso. O Francisco Bueno, Daniela, tô vendo, vocês estão aqui, gente, Deus abençoe vocês. E ela então falando sobre essa visão de cuidar dos animais, protegê-los dos maus tratos. Ora, essa é uma micro decisão que eu tenho que tomar todos os dias. Hoje eu estou, por exemplo, com uma pombinha em cima de uma samambaia que já estava morrendo. Eu tomei uma decisão. Vou deixar a pombinha lá ou vou tirá-la de lá para preservar a samambaia? Tomei a decisão de deixar a pombinha lá. E hoje, pela primeira vez, eu vi o filhotinho que já nasceu, a cabecinha dele debaixo da mãe. Muito legal, uma decisão simples, uma decisão boba, mas que tem muito a ver, que diz muito sobre os nossos valores, nosso amor pela natureza, nosso respeito, né? E assim vai. Então, um pequeno exemplo de como essas micro decisões afetam a nossa vida. Eu até coloquei água, coloquei milho, farelo, para que esses animaizinhos possam se alimentar. A hora que o bebezinho dela voar, aí eu tiro aquela samambaia de lá, porque ela realmente já não está bem. Mas veja, tem a ver com essas pequenas escolhas que afetam a nossa vida. Muito bem, quais são alguns princípios importantes na nossa vida cristã que norteiam as nossas pequenas escolhas, nossas micro decisões? Vejam, pequenas escolhas produzem consequências. Já falei sobre isso, vou repetir. O argumento é: não vos enganeis. Não pense você que você não deve prestar atenção a essas coisas pequenas.
à limpeza da sua casa, ao horário de levantar, horário de dormir, a sua rotina de estudos, e aí vai. Tudo isso tem a ver com a sua vida como um todo, porque essas pequenas decisões muitas vezes nos enganam. Nós ficamos pensando que elas não têm importância, não têm valor, mas elas têm grande valor na nossa vida. Nós não podemos separar a semente da colheita. Aquilo que nós semeamos vai trazer uma colheita. Toda escolha produz uma consequência. Se você dorme tarde, você vai acordar tarde, o seu dia não rende, você trabalha cansado e assim por diante. A natureza da semente, ela determina a natureza da colheita. Escolhas bem feitas trazem bênção para a nossa vida. Escolhas erradas produzem consequências destrutivas. Está no texto. Não se engane, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus está presente em todas essas pequenas decisões. Escolhas segundo Deus produzem frutos de justiça, frutos que nos abençoam, frutos que estão na nossa vida para nos ajudar a ser bem-sucedidos. Não escolhemos apenas as nossas ações, escolhemos também, em grande medida, as suas consequências, quando nós fazemos isso. A semente, eu sempre planto algumas sementes lá em casa, sempre estamos plantando, e você deve fazer isso na sua casa também. A semente é colocada lá e você não vê o que está acontecendo. Você coloca água, não está acontecendo nada, parece que a semente está morta, está enterrada. Eu plantei recentemente uma semente, um caroço de manga, e esse caroço ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente despontou aquele pedacinho de árvore, e que ele começou a crescer. Hoje já tem umas 10 folhas, está crescendo, está viçoso, eu tenho que regar, tenho que colocar água. Mas veja, uma semente, aquele milho que você coloca, aquele feijão, aquela batata, colocamos semente de pimenta num compartimento ali de casa, né, que meu filho queria. Hoje está uma planta bonita, mas quando a gente colocou lá, a gente nem via o crescimento da semente. A semente estava ali, já se preparando para germinar. Ela estava amolecendo a sua casquinha com a água, inchando a parte interna com a água, e aí de repente sai um pequeno peão, que é a primeira semente, a primeira raiz, depois uma folhinha, um caule, e ela vai crescendo, e de repente ela está se organizando, e ali está a planta. Você não vê. A semente, ela é plantada com carinho, ela é plantada às vezes de modo imperceptível, mas ela vai, embora às vezes demore para crescer, ela vai germinar e a colheita virá. Então é muito importante que você preste atenção às suas pequenas escolhas, às suas pequenas decisões, aquilo que você vai viver, vai vivenciar no seu dia a dia. É muito importante que isso aconteça. A obediência à palavra de Deus, nas mínimas coisas, a discussão interna daquilo que Deus realmente quer que você faça, que você viva, afeta diretamente a sua vida. Como nós aplicamos isso? O que eu ganho com essa escolha? Não é bem essa a pergunta que você tem que fazer. A verdadeira pergunta é: o que estou plantando para o meu futuro? Essa é uma pergunta objetiva. O que é que eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, com as minhas atitudes, minhas pequenas decisões? Deus vê aquilo que ninguém vê. Pequenas escolhas escondidas podem produzir grandes colheitas públicas. A pessoa pode amanhã olhar e dizer: puxa, aquele menino, olha as boas notas, olha, passou no vestibular, olha que bom aluno, olha, um excelente profissional. E as escolhas, né? Eu estou vendo a Daniela aqui, estou vendo também o Francisco Bueno. Veja, nós como advogados, nós temos que cuidar, zelar dos casos que Deus traz para a nossa vida. Alguns são bastante relaxados, nem se preocupam, né? Especialmente, né, Daniela, se eles vêm da defensoria, a gente não dá muita atenção, mas eu
eu procuro ser bastante zeloso, mesmo com aquela pessoa humilde, que não vai trazer um resultado muito grande financeiro, mas eu tento ser o melhor advogado naquela circunstância, naquela situação, para que a pessoa seja abençoada. Amanhã, você que zelou pelo caso daquela pessoa humilde, que sem recursos não poderia pagar um grande advogado, e vem assim com medo, receoso de que você não será um bom advogado, que você está dentro da defensoria, amanhã ele percebe a beleza, a exatidão, a defesa consistente, e ele então amanhã fala para outros: olha, vá naquele advogado, porque ele cuidou da minha questão com muito carinho, com muita eficiência, com muita competência. É aquele pequeno gesto que você hoje tem, que amanhã reflete na sua reputação profissional. Então é muito importante que você plante com amor, plante fazendo a coisa certa, né? Para que, eu estou vendo aqui a Daniela, né, falando aqui que o quê? Eu também, exatamente, é isso mesmo, Daniela, é assim que nós temos que fazer, porque amanhã alguém vai dizer: não, pode ir naquele advogado, naquela advogada, porque ele é zeloso, ela é zelosa, e ele faz a coisa acontecer, ele vai defender a nossa causa. Então, cuidado com a semente que você planta hoje. Esse é um primeiro princípio. Pequenas escolhas produzem consequências. Aquela semente, ela lançada na terra, lançada na nossa vida, vai produzir um fruto desejável, aquilo que nós queremos. Nós não queremos viver como pessoas relapsas, displicentes, vivendo como se as coisas não tivessem consequências. Elas têm. O texto fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Claro, se ele fizer a coisa errada, ele vai atrair coisas erradas para a sua vida. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, aí as decisões que nós temos que tomar. Em segundo lugar, no segundo princípio, pequenas decisões ou pequenas escolhas constroem grandes destinos. Aquilo que nós pensamos que é pequeno, muitas vezes traz uma consequência muito grande. Você adquire respeito, você adquire aquela integridade, você adquire aquela admiração. A pessoa olha para você e fala: olha, ali está uma pessoa séria, ali está uma pessoa boa, ali está uma pessoa cuidadosa, ali está uma pessoa que eu posso recomendar. É muito bonito isso, você cultivar na sua vida esse tipo de respeito. Isso tudo se constrói através de microdecisões, pequenas escolhas. Eu tenho que tomar essas decisões diariamente. Grandes destinos são construídos por pequenas decisões repetidas todos os dias. O caráter, queridos, é formado nas decisões ordinárias do cotidiano. Eu vejo aqui o Francisco Bueno, que trabalha na prefeitura. Francisco, você tem demandas diárias, as pessoas vêm, né, pedindo orientação. O seu cuidado, e eu sei que você é cuidadoso, que todo mundo admira você aí em Palmeiras, aqui em Casabranca, né? Você é filho de Casabranca, todos falam muito bem de você, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua seriedade para com a vida, seus posicionamentos. Isso é maravilhoso, olhar para o Francisco Bueno, pode ir lá que ele vai dar uma solução, ele vai cuidar do seu caso com carinho. Isso tudo é no dia a dia, é no atendimento, é no olhar, no olho daquele pobrezinho que vem pedir socorro para a administração. Você sabe mais do que eu, participa disso. É muito interessante como nós semeamos coisas boas. Esses hábitos bons, repetidos, formam o nosso caráter, constroem em nós aquela fibra que nós queremos ter. É importante, aquela decisão, aquela postura que as pessoas admiram. Isso é extremamente importante para a nossa vida. Nossas pequenas decisões constroem o nosso destino. Nossas pequenas decisões espirituais, por exemplo, vou ler a Bíblia todos os dias,
Vou orar antes da refeição. Vou falar com Deus. Vou consultar a Deus se devo fazer essa viagem. Vou consultar a Deus se devo gastar esse dinheiro. Eu quero pedir, Senhor, a tua sabedoria para falar com a pessoa A, lidar com o caso B. Eu preciso do Senhor. Eu não tenho discernimento. O Senhor pode me dar sabedoria. Ajuda-me, Deus. Você levanta para pedir a orientação de Deus. Tudo isso não só transforma a sua vida, mas também transforma a sua família, transforma o meio em que você convive, transforma uma cidade, transforma um país. Essa postura séria que é construída nas pequenas decisões da vida. Você olha assim, aquele fulano, olha como ele sabe. Ora, ele sabe porque ele estudou, ele gastou tempo, ele se reservou lá dentro de um quartinho, abriu um livro e foi estudar, foi ler, para hoje falar o que ele está falando com toda a sabedoria e competência que ele tem. Isso é importante. Veja um navio, vamos pensar num navio. O navio está seguindo numa... E outra, quanto maior o navio, mais cuidado você tem que ter. Por quê? Se você pegar um transatlântico, para você virar o rumo de um transatlântico, você que tem que dar uma curva enorme, devagar, cuidado, né? Mas se você errar a direção do seu leme, você vai sair da sua rota alguns metros aqui no início, mas lá no fim são 20 metros, são 20 quilômetros, são 200 quilômetros. De repente você erra totalmente a sua rota, porque você não teve o cuidado de dar um direcionamento para o seu barco, para o seu navio. Um barquinho pequeno, se você mexe no leme, ele vira, pode até virar mesmo para valer nessas competições que a gente vê no mar, como um pequeno barco mal gerido na sua navegação, ele pode tombar, pode cair e assim por diante. Os transatlânticos muito mais. O leme está ali para te dar aquela direção. Eu e você precisamos tomar cuidado. O texto fala que nós precisamos entender que, olha, não há engano. Aquilo que você está fazendo errado, aquela atitude de lesar o seu próximo, de atrapalhar a vida do outro, de enganar no negócio, de mentir, de omitir, aquelas pequenas decisões que você vai, ninguém vai ficar sabendo. É de fato que ninguém, é possível que ninguém vai ficar sabendo, mas aquele que você ofendeu, aquele que você prejudicou, aquela pessoa que está ali por você naquele momento, dependendo da sua decisão, dependendo da sua palavra, da sua atitude, essa pessoa vai se lembrar que você ajudou ou que você atrapalhou. Estou vendo o Tiago aqui. Tiago, meu querido, Deus te abençoe. Tem um amor muito grande pelo Tiago. Deus te abençoe, Tiago. Trabalha no Argésio, meu querido, trabalhou comigo no jornal, trabalhou vários anos e hoje ele está lá bem instalado no Argésio, trabalhando já há vários anos. Deus te abençoe, Tiago, fortaleça a sua vida, te dê sabedoria. Recentemente você tomou uma decisão, uma escolha importante de trazer sua filha para morar com você, uma grande bênção de tê-la com você todos os dias, e você hoje cuida dela, é pai e mãe dessa menina que está crescendo para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, Tiago. Muito bem, como é que eu aplico isso na minha vida? As grandes mudanças começam frequentemente com pequenas decisões. Uma oração pode iniciar uma nova caminhada. Um pedido de perdão pode mudar completamente e restaurar completamente uma família. O abandono de um pecado específico pode interromper uma história de derrotas e destruição. Uma Bíblia aberta hoje pode transformar o seu pensamento amanhã. Não despreze os pequenos começos. O destino de amanhã está sendo construído pelas escolhas de hoje. Então veja, em primeiro lugar, as escolhas produzem consequências. Em segundo, as pequenas escolhas constroem grandes destinos. Amanhã, quando Deus te chamar para fazer algo grande, é porque você, na sua
vida diária, você tomou decisões que o prepararam para estar diante daquela grande missão que Deus trouxe para você. Ele te preparou, ele te forjou no dia a dia. É muito importante que você entenda o valor das pequenas coisas. E em terceiro e último lugar, pequenas escolhas geram frutos eternos. Aqui nós entramos no que o texto fala. O texto fala assim: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, aquele que ama a Deus. A Bíblia fala em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Jesus Cristo, uma vez conversando com Nicodemos, falou: mestre, eu quero ser salvo, eu quero ter uma experiência com Deus. E Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo, você tem que ter uma experiência com Deus. Nicodemos falou: mas o que é nascer de novo? É voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente, biologicamente? E Jesus disse: não, o que nasceu da carne é carne, você já nasceu biologicamente, você tem que nascer do Espírito. E quando ele falou de nascimento do Espírito, ele disse: a pessoa que nasce do Espírito é como o vento, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. O Espírito Santo entra na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: mas em quem, Jesus, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele, em Cristo, crido, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Estamos ali na presença de Deus pelo Espírito Santo. Então veja, se você semeia para a carne, para o homem velho, para o Roberto que abominava a Deus, que não queria ir para a igreja, que não queria ler a Bíblia, o Roberto que não amava a Deus, eu vou colher aquela tristeza de estar longe de Deus. Mas se eu, movido por Deus, entregar o meu coração, deixar o Espírito agir na minha vida, se eu deixar que sementes espirituais dominem o meu coração, eu serei uma bênção. O texto fala: se eu semear pelo Espírito ou para o Espírito, do Espírito eu colherei vida eterna. Vida e vida eterna. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, aquele que quer te destruir, vem para matar, roubar e destruir. Esse é o ladrão, é o inimigo, o diabo. Ele quer sua derrota, sua tristeza. Ele vai tentar transformar o seu dia a dia no inferno. Ele vai transformar a sua vida em escolhas erradas. Você poderia estar lendo a Bíblia, Deus, o Espírito está dizendo: leia, e você não lê. Ore e você não ora. Busque a Deus e você não busca. Peça a mim sabedoria, que a todos eu dou liberalmente. Eu vou dar. Se você clamar por mim, eu vou te ajudar. Busque, clame, ore, fale com Deus, esteja na presença de Deus. Os frutos do Espírito virão para a sua vida: alegria, paz, amor, constância. Olha que coisa linda. O texto fala do fruto do Espírito. Nós queremos viver na presença de Deus, frutificando pelas coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. As pequenas decisões da nossa vida, do nosso cotidiano, elas trazem consequências, elas constroem grandes destinos e elas geram frutos eternos. Em primeiro lugar, a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. E depois, deixar o seu dia a dia ser dominado, controlado pelo Espírito. Semear para o Espírito é viver orientado pela vontade de Deus. A palavra de Deus deve governar as nossas decisões. Se Deus fala para não mentir, não minta. Se a palavra fala para você não ter preguiça, não tenha preguiça. Esmurre o seu corpo e leve o seu corpo à escravidão das coisas boas. Não entregue os seus membros, diz Paulo,
como instrumentos de iniquidade. Não vá no lugar onde você vai comprometer seu testemunho. Não participe das rodas de escarnecedores, daqueles que zombam da palavra de Deus. Fique longe. Meu sogro ontem falou para mim: Roberto, eu aprendi uma palavra nova, eu até anotei para falar com você. Pessoas tóxicas. Falei: seu Maurício, é mesmo. Essa é uma expressão interessante que se refere a pessoas que drenam a nossa energia, que nos afundam, que nos maltratam, pessoas complicadas que vêm, às vezes, sugar a nossa vida, a nossa força, pessoas que nos arrastam para o erro, para o pecado, para as coisas que não engrandecem a Deus. Então você evita as pessoas tóxicas, você sai da presença delas, não são seus amigos. Vi uma frase um dia desses que diz assim: olha, aquele que não gosta de você não gosta do seu filho. Olha que interessante, porque aquela pessoa que te odeia e se aproxima do seu filho, é porque essa pessoa também quer te prejudicar através do seu filho. Interessante essas análises. Então eu preciso semear para o Espírito. Senhor, venha fazer a tua obra na minha vida. Eu quero proteger a minha família, vivendo em oração, vivendo na tua palavra, vivendo na igreja, fazendo a vontade do Senhor, buscando diariamente decisões que reflitam a minha vida. Vamos pensar numa árvore. A árvore frutifica com aquilo que ela é. Uma goiabeira vai produzir goiaba, uma jabuticabeira vai produzir jabuticaba, e assim vai, um coqueiro, os coquinhos. E aí a nossa vida é assim, cheia de frutificação daquilo que nós semeamos. Nós precisamos tomar decisões importantes hoje, agora. É você que tem que tomar essa decisão. Não é para amanhã, não é para depois, não é deixar que outros influenciem você, é você. Você tem que tomar a sua decisão de buscar a Deus todos os dias e fazer com que as suas microdecisões, suas decisões pequenas, reflitam aquele compromisso que você tem com Deus. Ensinar seu filho a orar é semear frutos imediatamente. Você precisa viver em integridade, para que a sua integridade leve outros para a eternidade, leve você e leve outros. Você precisa permanecer fiel ao meio, ao processo de semear coisas boas. Você está caminhando para a eternidade. Você não pode olhar para esse mundo como se só valesse a pena. Tem gente assim, apronta tudo e todas durante a vida, e no finalzinho da vida, às vezes para compensar os seus grandes erros, erros que cometeu, começa a dar coisa para a igreja, a dar ofertas absurdas, fazer coisas assim para compensar, para agora se preparar para o céu. Mas durante a vida toda traiu, mentiu, roubou, fez de tudo, e agora no final da vida quer impressionar Deus com com seus bens, com as suas coisas. Isso não existe, queridos. Nós construímos o caminho para a eternidade através de uma vida hoje com Deus, porque nós não sabemos quando é que Deus vai nos levar. Eu posso até pensar assim: hoje eu vou viver a minha vida, amanhã eu vou pensar em Deus, mas você não sabe se você vai ter um amanhã. A palavra de Deus é assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É agora a hora oportuna, agora é a hora certa de você ter um compromisso com Deus. Para a gente encerrar, primeiro, temos que semear coisas boas todos os dias na presença de Deus. O passado não precisa determinar, aquelas sementes podres que eu plantei no meu passado não precisam determinar o meu presente. E a decisão mais importante que você precisa tomar é a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Essa sim é a decisão que você pode tomar agora. Senhor, eu tenho vivido uma vida torta, tenho vivido longe de ti, mas eu quero viver na tua presença, quero refletir no dia a dia, como Jesus falou. Você quer me seguir? Tome a sua cruz, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Morra para si mesmo, entregue a sua vida a mim, siga-me. Esse sim
será o meu discípulo. A pergunta que eu deixo para hoje é: o que você vai semear na sua vida? Coloque Jesus dentro do seu coração, peça sabedoria a Ele, entregue sua vida a Ele e viva todos os dias na presença dEle. Escolha Cristo, escolha obedecer, escolha semear para o Espírito. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As pequenas escolhas de hoje estão construindo um grande destino amanhã. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos encerrar orando, falando com Deus nessa hora. Se você sente o desejo de entregar sua vida a Jesus, faça isso agora. Provavelmente o seu dia a dia não reflita a sua vida com Deus. Você não tem a alegria do Espírito, a paz do Espírito no seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor está na nossa vida, falando ao nosso coração. Ministra, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida. Ensina-nos a viver na Tua presença, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor, o Salvador da nossa vida. Te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice. Cante comigo esse Amém. Assim seja, Senhor, assim seja, Senhor. Eu quero viver na Tua presença. Cante comigo, onde você estiver. Aí no seu quarto, na sua sala. Doutora Eliane Magalhães, lá de Natal, querida, Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Compartilhe essa live, que muitas pessoas encontrem Jesus através do que está sendo falado. É para isso que estamos aqui na internet, espalhando, semeando a palavra de Deus. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe as suas vidas. Bom fim de semana. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.